Torcedor do São Paulo, quarta-feira aqui com muitas novidades do time do coração, pessoal. A mídia esportiva aqui já falando do próximo jogo diante do Grêmio, né? E também jogador que está sendo aqui apresentado ao SPFC. Pessoal, isso e muito mais. Nos apoie deixando o seu like aqui. Quero aproveitar para deixar o link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. Tricolor voltou aos treinos hoje para encarar o Grêmio, domingo, 4 da tarde. Expectativa é de que o Caleri volte ao time depois de se recuperar de dores na coxa. Então, vamos torcer aí pela volta do Caleri, né? A história do Wagner Ribeiro que detonou o Zubeldia. E aí, eu vi nos comentários, os amigos, muitos falando que esse Wagner Ribeiro é um falastrão, e ele já tinha falado, na época do Leco, do Igor Gomes, que o Igor Gomes era um craque, ia jogar no Real Madrid. Não tinha comando, na época do Leco também não tinha comando, igual não tem hoje, não tem pulso, né? E o Casares falou sobre esse assunto, disse o seguinte, eu vou repetir exatamente o que ele disse para não haver confusão. Então eu abro aspas e falo o que o Casares falou. Abre aspas. Quanto à declaração de torcedor, que é mais torcedor do que empresário, deixamos para o âmbito do folclore. Isso não nos atinge. Até porque a realidade lá é de um bom ambiente. Claro que no futebol, quando você ganha, perde num treino, há discussões, normal. Mas o ambiente é muito bom. Ele é muito querido pelo plantel. Acho até que o jogador citado fez um post elogiando a comissão. Fecha aspas. Lembra que a gente conversou aqui que o Moreira, né, que ele fala do Moreira, que o Moreira foi humilhado, o médico, não sei o quê, e o Moreira postou nas redes sociais dele, né? Do total apoio ao São Paulo e à comissão técnica. Então... vamos ver que isso que o Casares falou que realmente aconteça, né? Que não aflige, não atinja, né? Vamos ver até porque eu falei para vocês, né? Tem dois pontos aí pra gente olhar. Primeiro, quem que vaza essas informações, hein, pro empresário? O próprio jogador, será? Vai chorar pro empresário? O mimizento? Será? Ou será que alguém lá de dentro? Porque eu sei de algumas pessoas lá que já fizeram num passado recente e foi espalhando coisa pra conselheiro, pra diretor. Será que o guerreirinho machucado, dolorido, que vai reclamar pro empresário dele? Outra coisa, a gente falou aqui, né? Dependendo do tom da cobrança, é cobrança, não é humilhação. Que humilhação? É cobrança. Dependendo, que os caras não estão acostumados a ter cobrança, né? Eles não são acostumados, nem de presidente, nem de treinador, eles não querem cobrança. Então talvez essa humilhação tenha sido uma cobrança do Zubeldia, naquele jeito maluco dele. Sinceramente eu não sei. Então, fico curioso, né? Será que... E o Zubeldia também não é bobo, né? Ele tá falando do Moreira, os meninos da base, vai lá brigar com o Rafinha, vai falar do Luciano, quero ver se acontece a mesma coisa, né? Sinceramente eu não sei não. E aí, o Zubeldia tomou mais um cartão amarelo, são 19 cartões amarelos só no Campeonato Brasileiro. Já cumpriu suspensão 6 vezes, 5 delas pelo Brasileirão. Não ficou na beira do campo contra o Bahia, contra o Bragantino, 2 vezes contra o Botafogo e contra o Palmeiras. Você vê? Só Botafogo e Palmeiras são 3 jogos importantíssimos que ele estava fora. Inclusive teve aquele jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil que ele ficou fora, que o São Paulo perdeu de 1-0 com um gol no fim, que o cara que estava no lugar dele fez só uma substituição, lembra? Morreu com 4 substituições, o time morrendo em campo. E aí ele já foi expulso 2 vezes, né, nessa temporada e recebeu cartão amarelo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro por reclamação e naquele jogo do Goiás, que ele foi... Que causou suspensão no jogo pro Atlético, né? Que ele chutou o microfone lá, que teve aquela confusão. São 40 jogos comandando o São Paulo que ele já tem, recebe em média 1 cartão a cada 2 jogos. Não é muita coisa, né? Ele é perseguido. É perseguido, justamente. Eu também concordo, acho que ele é perseguido mesmo. Só que eu acho que justamente por ser perseguido, ele tem que ser um pouco mais inteligente. Porque eu acho que a figura dele na beira do campo é importante. Eu prefiro muito mais ter o Zubeldia chutando garrafa de água do que o Cubeiras lá, os auxiliares do Zubeldia. Aliás, se fosse para ter auxiliar no banco de reserva, tendo autonomia, não precisava contratar o treinador. Então eu acho que aquele dia em uma substituição só, não foi culpa do cara que estava no lugar dele, foi culpa dele, porque a comissão técnica, né? Senão você coloca os auxiliares lá, não precisa colocar o treinador. Então precisa tomar cuidado senão vai continuar sendo expulso e prejudicando o time. 7,2 milhões de reais é a diferença entre o prêmio do terceiro colocado no Brasileiro e o sexto colocado. O terceiro recebe 43,3 milhões e o sexto 36,6 milhões.
O Internacional entrou no top 3, venceu. O Internacional tá impossível, acho que são 14 jogos invictos, né, 15. Flamengo e Fortaleza estão atrás, o Botafogo e o Palmeiras brigando pelo título, né? O São Paulo vai torcer pro Botafogo na Libertadores. Eu acho que no Campeonato Brasileiro a gente vai ter o Palmeiras campeão. Daqui a pouco tem um jogo que a final do Pontos Corridos é hoje, Palmeiras e Botafogo. Eu não acredito que o Botafogo, com o lado mental que o Botafogo tem, eu acho que não segura o Palmeiras, e o Palmeiras vai ser campeão 3 vezes seguidas, como foi o São Paulo lá do Muricy, e vai ser um feito. O Abel Ferreira vai ter o mesmo feito, porque eu acho que até porque o Botafogo tá pensando na Libertadores, e para mim vai entregar os pontos, vai amarelar, vai pipocar, exatamente como pipocou no ano passado. Se der Atlético na final da Libertadores, a coisa se complica, porque não abre mais uma vaga para fase direta da Libertadores. E aí o São Paulo vai ter jogos que podem mexer com a parte de cima e com a parte de baixo da tabela. Por exemplo, Grêmio e Juventude, que são os próximos adversários, estão na parte de baixo da tabela, ainda tem chance de rebaixamento. O Grêmio um pouco menos, mas ainda tem chance de rebaixamento. E aí pega o Botafogo na última rodada. Dependendo como for, não ganhou nenhum jogo do Botafogo esse ano, pode ganhar justamente o que vai ajudar o Palmeiras. Eu não duvido, você duvida? Eu não duvido. Mas eu acho que até a última rodada o Palmeiras já vai ser campeão. Chances de título, Palmeiras 64%, era de 41% até a última rodada. O Botafogo era de 53% de chance de ser campeão, caiu para 33%. Meus amigos, isso só me faz... O único alívio que eu sinto é que a gente passou de ser o clube com a maior vergonha de ter perdido o Campeonato Brasileiro mais ganho da história, da época do Diniz. A gente perdeu esse título agora pro Botafogo 2 vezes. Perdeu no ano passado e com certeza vai perder esse ano também. Vamos ver. O São Paulo vai garantir com a vaga na Libertadores, vai disputar pelo 23º ano consecutivo um torneio internacional. Então, há 23 anos, o São Paulo disputa pelo menos um torneio internacional, né, o Libertadores ou Sul-Americana. Já são 60 participações em torneios internacionais, e é sempre bom lembrar que o São Paulo é o maior campeão internacional dos clubes brasileiros, entre os clubes brasileiros. Quando eu falo que a gente é gigante, que a gente não pode aceitar migalha, que a gente não pode se contentar com qualquer coisa, com qualquer cabeça de bagre, cair em blá 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 de dirigente... Quando eu falo isso, é porque eu sei o gigantismo do São Paulo Futebol Clube. Maior campeão internacional, 23 anos consecutivos disputando o torneio internacional e ainda 60 torneios internacionais disputados. Então... E aí, gente, hoje o vídeo está um pouquinho mais curto, que eu vou encerrar. Eu quero encerrar com esse assunto aqui. Na mesma entrevista que o Casares falou sobre o Zubeldia e o Wagner Ribeiro, ele falou também, admitiu que o São Paulo, ele participou daquela summit, né, da CBF Academy. Ele falou o seguinte, que o São Paulo vai terminar o ano com um déficit muito alto, né, em 2024. O que é o déficit? Quando você gasta mais do que você arrecada. Então o São Paulo, pelo 2º ano consecutivo, no ano passado também terminou o ano no vermelho, nesse ano vai entregar no vermelho de novo, um prejuízo monstruoso. O Casares justifica que ele recebeu 4 propostas por jogadores antes das finais da Copa do Brasil e não quis vender, porque ele priorizou o título. Só que, eu só quero lembrar, em 2022 não ganhamos nada e também terminamos devendo. E tem um detalhe, nesse ano de 2024, o São Paulo arrecadou 680 milhões de reais e vai entregar no vermelho ainda o ano. Eu, sinceramente... recorde de arrecadação, né? A gente vai entregar no vermelho. Eu não sei, eu acho que, claro, o título da Copa do Brasil foi importantíssimo, só que eu não sei se o déficit, né, se esse prejuízo aí é porque não vendeu os 4 jogadores. Até porque a gente não sabe, primeiro, quem são os 4 jogadores e qual a proposta que foi feita por esses jogadores. E se foi o tipo de proposta que a gente está cansado de receber aí, que é uma merreca, um dinheiro de pinga pelos nossos jogadores. E ele não vendeu por causa disso, porque se fosse um dinheiro maior ele venderia. Então, não sei. Só sei que, mais uma vez, no ano que a gente vai ter a redução de gastos, né, a gente vai ter que ter um limite de gastos, a gente entra no ano, mais uma vez, no prejuízo, e isso me preocupa bastante. Desculpe que eu engasguei,
Começando aqui o noticiário para falar de Zubeldia. Zubeldia, permanência para 2025, era uma parada que não estava assim ainda muito bem definida, muito bem esclarecida. Falava-se muito e a gente trouxe informação aqui no canal de que haveria uma avaliação do trabalho, apesar de que a torcida, né, a arquibancada fala muito e a arquibancada gostaria de ver o trabalho continuando do Zubeldia, aquela coisa toda. Mas tinha ali um papo de bastidor de que teria ali uma avaliação ao final do, né, ao término do Brasileiro e condicionada a uma classificação na fase de grupos da Libertadores, mas aí Carlos Belmonte deu uma entrevista no CNN Sports SA, que vai ao ar ainda no domingo, né, no próximo domingo na CNN, e ele crava, e ele fala abertamente, fala em on, como a gente costuma dizer assim, né, disse, estou falando pela primeira vez que o Zubeldia permanece, vai ser o técnico em 2025, então chega de dúvida, não tem mais aquela coisa de será, vai ter avaliação, depende disso, depende de resultado daquilo. O Zubeldia trabalha e já tem acontecido, né, já tá rolando, já tem reunião, né, de planejamento para 2025, inclusive ontem, quando a gente trouxe aqui no canal a notícia de que o Zubeldia quer mais um camisa 9, e esse camisa 9 pode ser contratação ou pode ser aproveitar a base, é muito já do planejamento que está sendo feito com a participação ativa do Luiz Zubeldia. Então, assim, a escolha da diretoria foi de que o trabalho foi desenvolvido, ninguém ficou satisfeito, é bem verdade, com a questão das Copas, né? Por mais que o Belmonte tenha falado, inclusive nessa declaração do Zubeldia das Copas, que foi legal, Libertadores, Copa do Brasil, não foi legal. Muita gente fala que poderia ter chegado na final das duas Copas, isso uma ala muito forte dentro da diretoria do São Paulo entende que sim, poderia ter chegado na final da Libertadores, poderia ter chegado na final da Copa do Brasil, e que algumas falhas no trabalho aconteceram, né? Falhas ali no trabalho do dia a dia, mas que, claro, podem ser corrigidos, né? Tudo isso pode ser corrigido, mas que o Campeonato Brasileiro, o desenvolvimento do time, chegar numa sexta colocação, onde está o São Paulo, num G6, pode avançar sem dúvida nenhuma, classificação direta na fase de grupos da Libertadores, é algo que tem um mérito ali dessa comissão técnica. O Zubeldia consegue extrair algo muito bom desse elenco, por mais que o futebol do São Paulo não seja vistoso nos últimos jogos, São Paulo sim competiu, fez boas partidas nesse Campeonato Brasileiro, teve sequências longas de vitórias, então o São Paulo avalia como muito mais coisas positivas do que negativas, e obviamente como ele tem contrato, continuidade era algo que iria acontecer. Então o Belmonte cravando, a torcida, toda a arquibancada do Morumbis é a favor da permanência. Aliás, me chamou a atenção e eu parei para prestar atenção nisso no jogo contra o Galo, quando na escalação anuncia o Zubeldia no placar, gritos mais altos até de jogadores que têm moral no elenco quando solta a escalação no telão. O Zubeldia tem a arquibancada do lado dele. Isso é muito importante e isso foi muito importante nesse processo todo de bancar o treinador em 2025. Então o Zubeldia vai continuar, vai ter a pré-temporada, vai ter reforços pontuais, não vai ser um ano fácil, vai ser um ano de cinto apertado, de não grandes contratações, não vai chegar aqui um grande nome, não vai ter um Memphis, por exemplo, como teve no Corinthians, mas o São Paulo vai trabalhar com esse orçamento e com essa comissão técnica. Vai dar bom? Vai depender muito do que, de como vai ser o início da pré-temporada nos Estados Unidos, o Campeonato Paulista, que vai ser um grande laboratório, e aí sim a entrada nas Copas e na Libertadores, que vai ser o principal objetivo da temporada. Bora de informação exclusiva, quero contar para vocês que o São Paulo fechou os 9 primeiros meses do ano de 2024 com um prejuízo de 191 milhões de reais, número assustador, apresentado na noite dessa segunda-feira ao Conselho Deliberativo. Eu já havia contado para vocês algumas semanas atrás sobre um prejuízo de 185 milhões de reais nos 6 primeiros meses do ano. Com julho, agosto e setembro, esse déficit saltou para 191 milhões de reais. Importante lembrar que a estimativa do São Paulo era estar no vermelho depois de 9 meses do ano, mas com 20 milhões de prejuízo e não 191 milhões de reais. Importante destacar que por conta desse enorme rombo, São Paulo viu suas dívidas dispararem. Os 666 milhões da virada do ano se transformaram em 886 milhões de reais.
número inclusive divulgado por um dos membros do Conselho Fiscal em reunião recente. Só para completar, o São Paulo se defende lembrando que não vendeu atletas. De qualquer forma, já dá para dizer que ainda que venda jogadores, o São Paulo vai fechar com prejuízo e o presidente Júlio Casares está se aproximando do prejuízo total da passagem do Leco. O ex-presidente do Tricolor ficou 5 anos à frente do clube e havia registrado 223 milhões de reais de prejuízo ao longo desses 5 anos. Júlio Casares provavelmente o ultrapassará já nessa temporada de 2024, com esse prejuízo estratosférico. Esses números a que tive acesso foram em parceria com o jornalista Alexandre Gibrecht. Torcedor do São Paulo, tricolor paulista aí que tem, né, encontro marcado aí, pessoal, diante do Grêmio, né? Se prepara aí com grandes jogadores para que assim consiga, né, vencer, né? E o São Paulo tá muito bem na tabela, né? O Palmeiras aí perdeu a liderança, né? Perdeu para o Botafogo e o São Paulo se deu bem, subiu mais aí na tabela. Um time que com o Zubeldia conseguiu sim melhorar de qualidade. Imagina só, né, pessoal, se o Zubeldia tivesse chegado antes aí, ou no lugar do Thiago Carpini, né? O São Paulo, sem dúvida alguma, estaria brigando lá em cima na tabela, junto com o Botafogo, junto com o Palmeiras, né? Porque imagina só, ele chegou quando o time estava arrasado aí, teve esse feito aí. Não tem muito o que se reclamar sobre o Zubeldia, né, pessoal? Sabemos aí da deficiência que tem de contratação no São Paulo, e mesmo assim ele conseguiu arrumar casa, conseguiu ajudar a equipe, né? Então, pessoal, vamos lá para mais informações. William Gomes volta a jogar e houve promessa de Zubeldia no São Paulo, pessoal. Então, o William Gomes aí tendo, né, seu nome muito vinculado e falado aí para que seja jogador titular, né? Sendo apresentado aí como um dos jogadores que pode sim fazer a diferença no elenco, né? Tem essa questão também do Luciano, que está sendo falado aí sobre sua possibilidade de ir para o Cruzeiro, né, pessoal? Não se sabe, porque o contrato do Luciano está próximo, né? O ano que vem está próximo aí de vencer, e com isso aí ele sabemos que é um jogador que tem seu carinho aí pela torcida, um dos ídolos aí do clube, né? Mesmo assim, não dá para confiar, porque outros clubes, né, tiveram ídolos e mesmo assim foram para outros rivais aí. Esperamos, né, pessoal, que o Luciano permaneça aí no São Paulo. Então aí o tricolor, pessoal, querendo aí dar mais oportunidades do Zubeldia, né, ao William Gomes aí. E é muito irrelevante, né, dar oportunidades para que o jogador consiga se destacar e cada vez mais valorize o jogador, né, porque tem muitos olheiros de fora do Brasil que ficam observando os jogadores, né, talentosos. No caso do William Gomes aí, poderia assim entrar muita grana para o São Paulo, que está precisando no momento, né? Segundo os Casares aí, o São Paulo vai passar por um déficit e precisa sim fazer negociações, trazer jogadores decisivos, né, que consigam ajudar a equipe, né, e vender alguns que seja mais vantajoso aí para o clube. Pessoal, vou ficando por aqui, é um prazer receber aqui, apoie deixando seu like, se inscreva no canal, que logo estou de volta aí trazendo mais informações do São Paulo.